Evangelho de hoje, em São Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. E partilhando então conosco este Evangelho, Padre Paulo Jair dos Santos, paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Porto Alegre. Estreando, inclusive, hoje, primeira vez. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Pela primeira vez estou aqui na Rádio Aliança. Já tive outros convites, mas não foi possível. Mas estou contente hoje de estar aqui para partilharmos juntos essa palavra do Senhor, o Evangelho de hoje. Antes de partilhar um pouco sobre o Evangelho que nós acabamos de ouvir, gostaria de fazer referência àquilo que nós estamos vivenciando nesse mês, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus que deve iluminar os nossos caminhos, guiar os nossos caminhos. A Palavra de Deus que, como nós ouvimos lá no Hebreus 4:12, diz assim: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que essa palavra de Deus possa sempre iluminar os nossos caminhos, para que nós possamos discernir aquilo que é mais importante para a nossa vida cristã. O Evangelho que nós acabamos de ouvir hoje, podemos dizer que é uma espécie de manual do evangelizador, uma referência para aquele que quer seguir a Jesus Cristo. Esse Evangelho nos mostra que o evangelizador não age em nome próprio, pois ele não evangeliza porque quer, mas porque é enviado por Deus. Isso é muito importante nós termos presente como evangelizadores, como anunciadores da palavra de Deus. Nós anunciamos a palavra e não anunciamos a nós mesmos. Os poderes que tem para evangelizar não são próprios, são recebidos para serem usados em uma finalidade própria. Jesus concede o poder aos seus discípulos para curar os enfermos, libertar dos demônios e dos maus espíritos. Os bens materiais também podem ser um empecilho para o trabalho, nem podem ofuscar a força do anúncio e do testemunho. Por isso, o evangelizador, o anunciador da palavra, é alguém que está livre para anunciar a palavra de Deus. Mas o mais importante são os 2 objetivos que caracterizam o profetismo: a luta contra toda espécie de mal, que se manifesta na ordem da cura, e a proclamação da presença do reino de Deus na vida de todas as pessoas. Nós sabemos que Jesus Cristo, através das Escrituras, ele sofreu também rejeição no seu tempo, porque o profeta não foi bem recebido na sua própria cidade, na sua pátria. Daí nós podemos dizer e usar aquele ditado popular brasileiro que diz: santo de casa não faz milagre. O próprio Jesus Cristo enfrentou essa dificuldade juntamente com o seu povo, com as pessoas que o conheciam. Mas essa rejeição, esse enfrentamento que Jesus teve, não o abalou, não o intimidou, não o paralisou. Ao contrário, o evangelista narra que Jesus ficou mais entusiasmado e usou várias estratégias para evangelizar sem medo, com entusiasmo. Nesse Evangelho de hoje que nós ouvimos, nós podemos perceber algumas estratégias que Jesus usou para anunciar a palavra de Deus. A primeira estratégia, podemos dizer que a estratégia é missionária. Jesus usou essa estratégia para percorrer as redondezas e ensinar nos povoados. Por isso é missionário o centro da nossa liturgia de hoje, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus não ensina mais nas sinagogas. Ele também não ordenará mais aos discípulos a entrarem nas sinagogas e ali ensinar, somente ali. Mas pede para os seus discípulos para ir ao encontro das pessoas, ir nas suas casas, nos povoados, e ele mesmo fez isso. Jesus toma a iniciativa de ir ao encontro das pessoas, ir em outros ambientes.
Aqui nós podemos destacar nessa primeira estratégia de Jesus aquilo que o Papa Francisco nos fala, nos pede com bastante intensidade: uma igreja em saída, uma igreja que vai nas periferias do mundo, não somente nas periferias geográficas, mas também nas periferias existenciais, porque nós percebemos que existem muitas pessoas que perderam o sentido da vida, e por isso o Papa Francisco destaca que nós, como igreja, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos ir ao encontro destas pessoas. A segunda estratégia apresentada por Jesus Cristo neste evangelho de hoje: Jesus vai buscar reforço para o anúncio da Boa Nova. Vai chamando os discípulos para ajudá-lo a realizar a missão. Nós sabemos que Jesus foi escolhendo alguns para estar mais próximos dele, para que ele pudesse ensiná-los a realizar a missão, para que essas pessoas pudessem fazer a experiência do amor de Deus em suas vidas e depois, cheios do Espírito Santo, irem em missão anunciar a palavra de Deus. Aos discípulos ele dá algumas orientações. A primeira orientação: o envio para a missão é de 2 em 2. 2 a 2, com as suas diferenças, mas em comum a mesma missão, além de ser uma companhia, né? Também para um aprendizado de convivência com o diferente. Por isso Jesus envia os discípulos 2 a 2, para que eles possam, de uma forma em conjunto, anunciar a palavra de Deus. 2 a 2 simboliza que os cristãos não realizam sozinhos a missão, por causa dos perigos de anunciar a si mesmos. Jesus ele previne este perigo de a pessoa, de um missionário, ir sozinho e anunciar a si mesmo. Os discípulos são chamados individualmente, Jesus nos chama individualmente, mas a viver a nossa fé em comunidade. Somos convidados a criar relações e comprometimentos com a verdadeira missão. Outro ensinamento importante que Jesus apresenta neste evangelho é que eles, os discípulos, recebem de Jesus o poder sobre os espíritos impuros, ou seja, tudo aquilo que escraviza e tolhe a liberdade das pessoas. Por isso podemos dizer que o núcleo central da missão é a inclusão dos excluídos e marginalizados para dentro da comunidade. Aqui nesse ensinamento de Jesus nós podemos usar aquilo que o Papa Francisco está fazendo no mundo de hoje. O Papa Francisco é essa grande personalidade, esse homem cheio de fé, esse homem cheio de Deus em sua vida, que está dando o seu testemunho e está nos contagiando para que nós também possamos dar o nosso testemunho. Outro ensinamento importante desse evangelho é que o evangelho de hoje chama atenção ao ser discípulo, ao próprio ser discípulo, à pessoa que é discípula. Não se denominar popstar, superapóstolos, missionário show e tantos outros adjetivos que nós poderíamos dizer. O ser apóstolo é mais importante que o querer aparecer, porque nós, quando somos convidados e enviados em missão, nós vamos em nome de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos envia. E aquilo que nós vamos anunciar, o conteúdo da missão, é o próprio Jesus Cristo, é a própria missão de Jesus Cristo. Outro ensinamento desse evangelho de hoje é o despojamento. Os discípulos devem ser pessoas despojadas para ir mais longe. Levar apenas um cajado, e o cajado nós sabemos que era o símbolo do peregrino no deserto e que caminhava nas estradas tortuosas, nas estradas difíceis. Por isso também Jesus nos pede, nós que seguimos a Jesus Cristo, que nós possamos nos despojarmos de tantas coisas que nos atrapalham para realizarmos a nossa missão.
Sandálias e uma túnica, Jesus também fala. Isso significa a simplicidade do discípulo, a humildade do discípulo que vai anunciar a palavra de Deus. É necessário caminhar e não se instalar e se acomodar. Por isso Jesus diz: vão em todas as casas, em todos os povoados. Se não os receberem, sigam adiante com entusiasmo, com alegria. Jesus também remete à reflexão, alertando ao perigo de ser condicionado pelos bens materiais. Jesus não está desprezando os bens deste mundo, mas faz esse alerta de que o apego demasiado aos bens materiais gera dificuldade para a realização da missão. O discípulo não deve ser escravo do seu egoísmo, das suas coisas, mas colocar as suas coisas, colocar os seus dons, as suas capacidades para realizar a missão pela qual Jesus o enviou. E por fim, nessa reflexão do Evangelho, os discípulos têm em sua missão fazer exatamente o que Jesus fez, para a continuidade desta missão. Por isso, Jesus dá aos seus discípulos a autoridade, dá a eles o poder para que eles possam realizar as mesmas coisas que Jesus realizou, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Anunciar gratuitamente o Evangelho, a boa nova do reino de Deus. E Jesus diz: ajudar os doentes e os necessitados. No mundo de hoje nós percebemos que são tantas pessoas, os doentes nos hospitais, até mesmo nas suas casas, tantos necessitados de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança, que nós, como discípulos do Senhor, somos convidados e enviados a realizar essa missão. Por isso, não podemos agir em nosso próprio nome, mas porque somos enviados por Deus a realizar a missão de Jesus Cristo. Então essa seria uma síntese do Evangelho de hoje que nos chama a atenção, nos desafia, nós como cristãos e cristãs, para que nós possamos, cheios de fé, cheios de entusiasmo, de esperança, cheio do Espírito Santo também, anunciarmos a palavra de Deus, irmos ao encontro daquelas pessoas que necessitam da nossa palavra de fé, da nossa palavra de esperança.